Oi, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Está aqui para refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Em João 1 diz o seguinte: No princípio era aquele que era a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. É interessante hoje que muitas pessoas procuram saber, e foi assim desde muito tempo. O ser humano procura entender o que é o mundo, entender de onde é que veio todas as coisas, o que, qual é o sentido da vida, né? Muitos filósofos tentaram responder isso. Alguns buscaram entender qual era a matéria, o que era a matéria, né? Muitos chegaram a algumas conclusões bem estranhas para nós hoje. Uns diziam que tudo era feito de água, outros diziam que tudo era feito de fogo, um dizia que tudo era feito de um infinito, né? Mas eles nunca tiveram a ideia realmente da razão pela qual tudo tinha sido feito formado. Tiveram dois filósofos que eles disseram que existia uma causa única e uma coisa que tinha existido antes de tudo, e que essa coisa era eterna. Heráclito, ele usa a palavra logos, que é a palavra que é traduzida como palavra. Heráclito diz que isso foi 500 anos antes de Cristo. Ele usou o termo para designar a suprema inteligência que governa o universo. Aristóteles diz que existe um movimento que move todo o universo, mas esse mesmo movimento ele não tem nada que o mova. Ele diz que esse movimento tem que ser eterno. O apóstolo João estava revelando ao mundo aqui o verdadeiro sentido de todas as coisas, o verdadeiro logos, que é essa palavra. Não era uma coisa, uma força impessoal, mas sim uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, ele se revelou a glória de Deus para a gente. E no mesmo texto de João, se a gente continuar, vai dizer que por meio dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito seria feito. Ou seja, aqui João está refutando a ideia dos filósofos que existe uma causa maior do que todas as coisas impessoal. Ele está dizendo, existe sim, porém essa causa é uma pessoa, essa causa é um ser inteligente. A gente continuar, a gente vai ver que João continua descrevendo Jesus. Interessante que João vai falando, todo o texto de João ele fala uma coisa, depois ele repete essa mesma coisa, dá uma explicação, um resumo e depois adiciona mais alguma informação. Em João 1,14, no mesmo capítulo, ele vai dizer: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a glória, vimos a sua glória, glória como um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele está dizendo que aquele que é a palavra, ou seja, a razão suprema pela qual o universo foi formado e sem a qual o universo não existiria hoje, ele está dizendo que o princípio, o ser que estava no princípio, e isso fala também da centralidade de Cristo, que Cristo ele estava desde o começo e vai até o fim, por isso que também Jesus tem o texto, o título daquele que é e que há de vir. Então, aquele que era a palavra tornou-se carne, e isso fala da encarnação de Jesus, tira a impessoalidade daquela ideia. Ele virou humano, ele veio para cá para viver no meio dos humanos. O próprio texto de João também vai falar que os humanos não o aceitaram, a humanidade não o aceitou, preferiu as trevas. Mas ele tornou-se carne e viveu entre nós. E Jesus veio para mostrar a glória do Pai. Também em João vai dizer: ninguém nunca viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi que o revelou. Existe também uma passagem em Atos 1
que fala do apóstolo perguntando: Jesus, mas quando é que o Senhor nos mostrará o Pai? Quando veremos o Pai? E Jesus responde: eu estou com vocês esse tempo todo. Ou seja, quando a gente vê Jesus, nós estamos vendo a glória do Pai, a glória de Deus o Pai, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Que estão duas coisas importantíssimas para a gente entender quem Jesus era, para a gente centralizar Jesus no nosso coração. Não adianta ter só a graça e não adianta ter só a verdade. As pessoas que vão só atrás da graça viram pessoas que não têm uma vida completa. Viram uma pessoa liberal, uma pessoa que não tem padrão nenhum. Porque para ele a graça é só aceitação e a licença para pecado. As pessoas que aceitam só a verdade, mas não têm experiência com a graça de Deus, essas pessoas viram legalistas. Jesus veio cheio de graça e de verdade. A graça fala sobre a aceitação que Jesus proporcionou de um pecador se tornar filho de Deus. Você tem ideia de quanto poder, quanta graça é necessário para isso? A graça fala desse favor imerecido, e mais do que um favor imerecido, mais de um ato totalmente contra a lógica humana, de um Deus santo morrendo, tomando o pecado, tomando a punição dos pecadores. Então, isso é graça. Aceite a graça de Jesus. Jesus vem e aceita você da maneira que você é. Isso é feito para que a gente seja aceito. É o ponto de partida, não para que a gente continue daquela maneira. E isso fala, meu irmão, e traz esperança a todo o mundo. Porque Jesus Cristo, ele não escolhe de acordo com aquilo que a gente faz ou de acordo com um padrão moral que a pessoa tenha. Romanos 8:5 a 6:5 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco nisto. Jesus morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Então não existe um padrão moral pelo qual eu tenho que viver para que Deus me aceite. Não. É graça, ele me aceita pecador, miserável do jeito que eu sou. Se eu sou bêbado, se eu sou uma pessoa imoralmente sexual imoralmente, tá entendendo? Sexualmente imoral. Se eu sou uma pessoa, um ateu, ele aceita, não importa, ele aceita com todos os seus pecados, porque é através dele que ele vai santificar, e aí é quando a gente entra na verdade. A palavra de Deus, Jesus, quando estava olhando para os discípulos, no Evangelho de João também, quando ele estava a ponto de ir para a glória, ele ora pelos seus discípulos, e ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Enquanto a graça fala de uma realidade espiritual e do poder de Deus para vir salvar o pecador e trazer esse pecador para perto, quebrando essa barreira, a verdade fala de como esse pecador deve viver. E agora é diferente, porque não é um padrão moral pelo qual eu tenho que viver para ser aceito. Eu já fui aceito. E a graça e a verdade é muito mais do que um padrão moral. A verdade, ela é a palavra de Deus viva que transforma o nosso coração. A graça, ela começa o processo de transformação do nosso coração. Em teologia, a gente vê esse processo de santificação. A verdade, ela nos fala de maneira racional. Ela nos ensina o que é o mundo. Ela nos ensina a verdade. Ela nos ensina qual é a razão de estarmos aqui. Ela dá sentido ao nosso sofrimento. Ela dá sentido à nossa felicidade. Ela nos dá esperança nas horas de dor. Essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. Ela nos mostra quando nós estamos errados, porque muitas vezes o pecado ele é curado milagrosamente, mas muitas vezes a gente tem que mudar a nossa mente. Romanos 12:1. 12:1 e 2. Então, Jesus ele vem cheio de graça e de verdade.
Só para finalizar agora, essa verdade ela vem para destruir toda a filosofia, toda a filosofia que vem criar ideias que vem tentar desbancar Deus, ou a Bíblia, ou Jesus. Porque os filósofos lá no começo, eles tentam, os filósofos não, devido ao pecado, o homem vai tentar criar ideias e tentar se afastar cada vez mais de Deus. Em Romanos diz, tornando-se tolos, se intitularam de sábio, de sábios. E a gente tem que estar muito cuidado nisso, porque o mundo hoje é um mundo intelectual, um mundo que pessoas têm mais acesso à faculdade. E muitas vezes existem filosofias e ideias que nos levam ou anulam a Cristo, ou fazem até pior, ou elas tiram Jesus Cristo do seu lugar e colocam ele como um ídolo. 2 Coríntios 10, 3, 4 fala o seguinte: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões dos homens. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se você pegar esse texto, você vai ver que essas fortalezas aqui, elas são fortalezas de raciocínio humanos. Deixa eu pegar o texto aqui. Diz o seguinte: para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e os ensinamentos e os ensinamos a obedecer a Cristo. Então Paulo está falando em 2 Coríntios de ensinar, destruir as falácias, destruir as mentiras, os argumentos, as falsas filosofias e de ensinar a mente a obedecer a Cristo. Então, o ensino da palavra, ele faz com que a gente entenda o que é uma boa filosofia, o que é uma boa ciência, o que é um bom argumento. E a partir daí, a gente vai tentar também, não somente espiritualmente, mas também através do Espírito Santo, mudar tanto as nossas mentes como as daquelas pessoas que estão afastadas de Cristo. Que a gente possa estar meditando nessa palavra, que a gente possa estar cada dia mais, meus irmãos, buscando entender. O que eu estou falando aqui não é que todo mundo tem que ser um teólogo ou um doutor de teologia, mas uma fé simples, firmada na palavra, em Jesus Cristo, uma pessoa cheia do Espírito Santo que procura estar frequentando a sua igreja regularmente, uma igreja séria. Tem muita igreja aí também que está deixando filosofia errada entrar e misturando cristianismo com ciência social, cristianismo com política. E não é bem assim. A gente tem que estar firmado, ter uma fé simples, porém firme. Uma fé que entenda a palavra de Deus como a palavra de Deus. Uma fé que venha da aceitação de Deus, da graça de Deus. Entenda que você é um pecador, que você não está aqui porque você é um ser melhor do que os outros. Mas que entenda também que essa graça serve para que você possa dar continuidade e que você possa buscar cada vez mais a verdade de Deus. E que a gente possa estar sendo a luz do mundo e o sal da terra. Deus abençoe. Até a próxima.